tu tenta ajeitar, tu tenta falar, tu tenta não falar nada, tu tenta se posicionar, tu some por um tempo e as coisas não se organizam, as coisas não se ajeitam. O que eu preciso fazer? Será que tá certo como eu tô fazendo? Eu insisto, eu desisto. Meu nome é Juliane, muito prazer, muito prazer. Coceira no nariz, gente, não é sujeira não. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro no Rio Grande do Sul, essa é uma leitura coletiva, tá? Lembre, não é uma leitura particular. E se tu tá aqui pela primeira vez, muito obrigada. Obrigada a você que voltou. Se nada tiver para ti nessa leitura, então eu tenho várias. Tem leitura dos signos, eu tenho leituras diversas, tu pode ir nas outras leituras. Muito obrigada pelos comentários fofos que eu recebo, pelos likes, pelos corações. E se você não se agradar dessa leitura, tá tudo bem, não precisa deixar um comentário desagradável, que são muito poucos, mas sempre tem, né, gente? Não dá pra brincar de ser Deus, como eu sempre digo. Tu insiste ou tu desiste? O que tu faz? Vamos ver. O que as cartas dizem? Começamos com um rei de fogo, tá? Eu diria assim, ó, o rei de fogo, pensando como rei de fogo, ele vai perceber. Porque assim, ó, ele não brinca com as pessoas, ele não brinca com as famílias, ele não brinca na guerra. Se ele veio para conquistar alguma coisa. E ele não vai desistir tão fácil. Por quê? O rei de fogo, ele sabe literalmente o que ele quer. Porque ele sabe que ele precisa lutar. Talvez não seja o momento mais propício, mas desistir não é opção. Por quê? Porque tem potencial naquela relação, tem potencial naquela família, tem potencial naquele trabalho. Eu não sei do que a gente fala, a gente não vive só de relacionamento afetivo íntimo, tá? Desistir não é opção, precisa lutar. Por que precisa lutar? Porque tem um potencial. O potencial, que tipo de potencial? Depende do tipo de causa que tu tá... Por que tu chegou nessa leitura? O que tu procura? Talvez a pessoa não seja madura o suficiente, talvez a pessoa não esteja preparada nesse momento para encarar um tipo específico de situação, se for amorosa, porque a pessoa precisa resolver a vida dela antes do trabalho, talvez esteja terminando um relacionamento, talvez tenha questões familiares, eu não sei. Tem potencial, gente. Aqui tem um rei e uma rainha. Alguém que não desiste de jeito nenhum, rei de fogo e rainha de terra, tá? Tem a luz, né, gente? Então, assim, tem um potencial aqui de um casal, tem um potencial aqui de um sócio de um trabalho para uma empresa, aqui tem um potencial para fazer crescer um negócio, para fazer crescer um romance. Tem potencial aqui, gente, para um homem e para uma mulher. Muitas vezes, por momentos, quando a luta for árdua demais, tá? Tu vai tentar desistir, ou essa pessoa, simplesmente, ela não tem um poder, no sentido assim, não importa o que aconteça, eu não posso esmorecer, eu não posso dar para trás. Tem alguém aqui que é mais fraco. Se estamos falando aqui de um homem ou de uma mulher, se tu é o rei dessa história aqui, dessa leitura, e tem, independente de gêneros, tá? Se tu tá na posição do rei aqui e não da rainha, tá? Porque esta aqui cai do lado da rainha, esta carta, tá? Independente de ser homem ou mulher. Então, assim, ó, alguém vai querer jogar toalha, alguém vai querer desistir, alguém não vai insistir em alguma coisa, não deixa. Se tu é a pessoa que tem mais potencial, porque tá cansado de lutar com uma família, porque simplesmente não vê os resultados no momento e no tempo que a pessoa gostaria. Eu diria assim, ó, momentos de escuridão, momentos de trevas, momentos de, como eu vou dizer, de incertezas, sempre as pessoas vão ter, tá? Porque quando a gente, é como se a gente batesse numa porta que ela não abre, ela insiste em não abrir, mas por algum motivo esta porta neste momento ela não é para abrir. Mas se você é a pessoa que tem essa visão, tá? Eu diria assim, ó, paciência e insistência, porque por algum motivo essa porta não é para abrir, eu tô usando porta ou essa coisa não é para acontecer,
porque alguém tenta desistir aqui e alguém insiste. Lembrando, gente, que a gente tem que sempre contar com o livre-arbítrio de cada pessoa, tá? Mas eu diria assim, a pessoa que insistir num contexto que ver que ali tem potencial ou de trabalho ou de relacionamento, porque se eu pensar, ouros é trabalho, tá? Insiste que vai dar certo, estuda mais um pouco, pesquisa mais um pouco, trabalha mais um pouco, investe mais um pouco, porque olha, é sempre os extremos que caem na mesa, né? Nem sempre tu vai ter os resultados que tu gostaria, mas isso não é empecilho, tá? Pra te desistir. Estamos literalmente, terminamos com a carta do Papa, ou a carta do Hierofante. Estamos literalmente aqui falando de um casamento, de um relacionamento, estamos falando de um trabalho, aqui é a carta dos estudos também, aqui é a carta das tradições, aqui é a carta da faculdade, do mestrado, do doutorado, do curso profissionalizante, é a carta da disciplina, tá? E também é uma carta de fé, é a carta da espiritualidade também. Porque o Papa, como sendo da Igreja Católica ou não estou falando aqui de religião, tá, gente? Aqui é uma carta de fé. Então, assim, empecilhos vão aparecer na tua vida. Empecilhos podem vir para querer fazer tu desistir de alguma coisa, tá? E aqui uma carta de 6 de ouros. Tu vai ter para dar para ti, para os outros, para tua família, ter dinheiro, ter pensamento, ter credibilidade, ter acessibilidade, ter garantias, ter aqui consciência daquilo que tu quer. Tu é a parte mais, se tu te identifica como rei, tu é a parte mais forte, sendo homem ou mulher, tá, gente? Tu é a parte mais forte dessa situação, então não desiste. Se for tempo, se for maturidade, se for tempo de idade, se for tempo de relacionamento, porque pra gente chegar a uma estabilidade no casamento, tem pessoas que levam anos. Pra gente terminar aquela faculdade, pra gente conseguir chegar ao mestrado e ao doutorado, leva tempo, tá? Então tu é a pessoa mais capacitada para entender essa situação, para perceber essa situação e para esperar, se esse for o caso, por essa situação se organizar. Então não desiste. As cartas da mesa dizem empecilhos terão e não serão poucos. Mas isso não é motivo para desistência. Independente disso que tu tá pensando, procurando, almejando, enfim, insiste que vai dar certo, tá? Porque tu é a pessoa mais forte do trabalho, da relação, do contexto, não sei. Tu é a pessoa mais forte. Não desiste. Insiste, tá? A gente se vê na próxima leitura, então. Tchau, tchau.